Então, pessoal, vamos agora continuar o nosso trabalho de investigação e conhecimento pleno em profundidade no sistema clerical do diaconato, de acordo com a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Para você conseguir a libertação, você precisa de conhecimento. O conhecimento liberta as pessoas. Como é que você adquire conhecimento? Lendo várias fontes, aprendendo a criticar, aprendendo a se autocriticar, ouvindo os críticos, né? Os críticos, eles podem fazer contestações pertinentes. Talvez algumas não, talvez algumas sim, entendeu? Então você precisa aprender a fazer interpretação de texto, você precisa aprender o que é contexto, aprender que certas coisas na Bíblia são problemas de época. Não é? Não adianta você querer pegar situações da época de Jesus Cristo e trazer para a época de 2020, né? Embora que não era para a gente estar vivo, era para estar todo mundo já no céu ou no inferno. O mundo era para acabar no ano 2000, mas tudo bem. Então, primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que nós estamos fazendo um estudo, uma análise em profundidade. Quando você conhece em profundidade, você tem capacidade de decidir você o que é certo e o que é errado. Você fazer a sua escolha, não os outros fazer escolha por você. Ah, você não pode ir em outra igreja porque as outras igrejas do diabo. Sim, mas você não foi na outra igreja para ver. Esse é o problema, tanto é que eles mandam você pedir perdão. Então, falar que uma coisa é certo ou errado é uma coisa. Você viver, ter experiência e conhecimento, você fala com propriedade de causa e tem capacidade para ajudar também as pessoas a buscar por si o conhecimento. Uma coisa que você deve se lembrar é que se você for ler nas Escrituras, o livro de Atos, os apóstolos, eles tinham um problema social, tá? Então o problema em si não é a viúva, tá? Mas sim um problema social que eu já vou explicar para vocês. E eles não ordenaram diáconos, eles fizeram o serviço de ordenação. Mas quem trouxe os diáconos para trabalhar pela igreja era o povo. Então eu vou passar para vocês aqui uma visão mais extensiva. Não é uma visão do poder clerical, poder sacerdotal, tanto da igreja católica, das igrejas evangélicas. Muitas pessoas têm uma visão totalmente diferente da minha. Eu tenho a minha visão baseada nos meus estudos como advogado, baseado nos meus estudos como próprio estudante da Bíblia, mas baseados também, quando você é advogado também, você aprende a estudar as questões sociais. Tem muita gente que estuda, faz aquela faculdade de ciências sociais, sabe? Problemas sociais, e as pessoas entendem o contexto da sociedade. Eu esqueci o nome, agora depois vocês me escrevem. Aquele profissional que estuda os problemas sociais, sabe? Então você tem que entender que tudo tem um motivo. Não é simplesmente, na Bíblia fez assim, eu também vou fazer assim. Não. Você tem que ver qual é a necessidade da época para você ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Não existe libertação sem conhecimento. Senão você faz as coisas por emoção. Aí você sai da igreja por emoção você vai para a dissidência e por emoção você volta. Fica que nem uma barata tonta. Sai, monta a igreja, volta. Na realidade não sabe onde se situar. Acaba ficando onde recebe mais tapinha nas costas. Fica dependendo de elogios e vanglórias. Fica dependente do lado emocional. Não. Libertação plena é feita baseado em conhecimento. Essas são as palavras de Jesus, tá? Então, você tem que entender que quem trouxe as pessoas para serem ordenados diácono foram o povo, aquele povo bíblico. Nem tem como fazer uma igreja hoje baseada naquele povo. Eles vendiam tudo, levavam para a igreja. Esse sistema não tem mais como viver. Mas os diáconos foram apresentados pelo povo porque a missão do diácono era um problema social. Era o problema das viúvas. Tinha um problema com as viúvas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma explicação sobre isso e você vai ver que a missão do diácono, se você for realmente com honestidade trazer aos dias de hoje, a missão do diácono dentro da igreja é de uma missão seria uma missão importante. Muito embora Jesus Cristo não falou nada disso. Jesus Cristo impunha as mãos para curar as pessoas.
Mas Jesus Cristo não impôs a mão para levantar diácono, para ordenar ancião, ordenar cooperador, ou cooperador de jovens. Quem inventou isso foi os apóstolos e o povo. Então, assim, se você quer ter a sua salvação em Cristo, você não precisa seguir os apóstolos. Para as igrejas apostólicas é bom, é um bom negócio, porque aí usa o ministério de diácono para receber o tipo de coleta que mais entra dinheiro na igreja, que é a coleta da piedade. Ela tem isenção fiscal, ela não é passiva de investigação, ela tem o sigilo, e é ali, gente, que já aconteceu grandes desgraças em várias denominações religiosas. É ali que está a corrupção. Você sabia disso? O que Jesus fez? Ao invés de Jesus mandar os outros, o presbítero ungir e os outros curar, ele mesmo já curava. Essa é a imposição de mãos de Jesus para curar a sua cegueira espiritual, tá? Espiritual. Que a gente tem que tratar as pessoas cegas de hoje, que têm deficiências e dificuldades auditivas, são pessoas com problemas, dificuldades especiais, restritivas, como audição, a questão da visão. Não é tratado que nem uma pessoa no tempo de Cristo. No tempo de Cristo, a pessoa cega era discriminada na sociedade. Hoje não. Nós temos esportistas, nós temos profissionais qualificados com dificuldades auditivas, visuais. E tem lei que protege contra os maus tratos, uma série de privilégios, os cadeirantes, né? Você não vai comparar uma pessoa que tem problema hoje com o tempo de Cristo. Então Jesus também combateu os problemas sociais. Ele defendia, ele combateu a discriminação da mulher. Ele combateu a discriminação dos doentes, dos mendigos que ficavam nas ruas, das prostitutas. Eram problemas sociais. A prostituta ficava ali porque era a única forma de sustentar os filhos. Ela era discriminada naquele tempo. Jesus ia em direção aonde era discriminado. Os doentes nem podiam entrar no templo, eram discriminados, não podiam trabalhar. Então Jesus lutou contra a discriminação. E é isso que também no começo do tempo dos apóstolos acontecia. Então aí trouxeram os diáconos. Na congregação não é o povo que apresenta diácono. Porque a missão do diácono na congregação, gente, não é bíblica. Não é de acordo com as escrituras. E olha que vocês sabem que eu não sou de ficar investindo em estudo bíblico. Mas estou mostrando para vocês o contexto social. Isso é importante, não é estudo bíblico, é o contexto social. Tá? Na congregação, o ancião é ordenado pelo ancião. O diácono é ordenado pelo ancião. É o ancião que escolhe o diácono. Muitos, mais de 30% dos diáconos são cunhados e concunhados do ancião. Mais de 30%. Mais da metade são parentes. Geralmente, nunca é filho. Filho de ancião nasceu para ser ancião. Eles não ordenam o filho de ancião. Eles querem o quê? O prestígio do chamado ministério da palavra. Sendo que Jesus não disse nada disso. Jesus disse, ide pregai, formais discípulos, e ir pregando, e formando. O que é discípulos? Discípulos de Jesus. É quem anuncia o amor de Jesus, o evangelho de Jesus. Isso, simples. Todo mundo é pregador de Jesus. Na obra de Jesus Cristo, todo mundo pode falar de Jesus. Todo mundo é pregador. Todo mundo é... Não existe diácono. Todo mundo pratica o bem. Aí foram lá os diáconos, os apóstolos e montaram suas igrejinhas apostólicas. Um excelente negócio para os dias de hoje. Pode ver, pequenas igrejas, grandes negócios. Então, o ministério da palavra é o status e o prestígio, né? E o diácono, o cara que segura o abacaxi. Entendeu? É isso que virou diácono. Diácono virou empregado de ancião. E o diácono, na realidade, esse diácono que vocês veem na congregação, não tem nada a ver com o diácono do templo bíblico. Aquele diácono apresentado pelo povo era para ajudar as viúvas e ajudar nos problemas administrativos da igreja. Vamos ver. Vamos iniciar com as palavras de. Eu sempre falo para vocês privilegiados, Pedro, João e Tiago. Tomar bastante cuidado com o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo falou muita coisa certa. Mas eu aconselho vocês sempre prestar mais atenção em Pedro, João e Tiago, porque eles andaram com Jesus, tá? Paulo não andou com Jesus. Paulo foi consentiu na morte de Estevão. Inclusive, Estevão era um diácono que pregava a palavra. Estevão fez uma grande pregação e foi assassinado. Estevão, em Atos capítulo 7. Inclusive, falou que quem conversava com Moisés no monte era um anjo, não era Deus. Tá? Então, ele foi assassinado lá no meio do templo. Ele foi lá e pregou. Dentro do templo, igual a gente prega aqui contra o chefe do templo. Ele também, Estevão, pregou contra o chefe do templo. Foi assassinado, apedrejado, claro. Tá? Mas o que Tiago disse? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, gente,
Religião, é isso. A religião para com Deus Pai é essa, é visitar os órfãos e as viúvas. Por quê, gente? Porque isso era objeto de discriminação na época. Não diz, Tiago não disse aqui, né, que a verdadeira religião é o que? É ordenar um diácono para ir fazer o serviço para você, fazer a coisa terceirizada. E um outro detalhe que vocês têm que prestar atenção, gente, o diácono não pratica caridade. O diácono pega o teu dinheiro para fazer uma caridade, suposta caridade, em nome da congregação. O teu nome, que é quem deveria aparecer, segundo Jesus Cristo, fica oculto. Porque Jesus falou: quando estive nu, me deste de vestir, quando estive fome, me deste de comer. Aí os caras lá falou: quando fizemos isso? Jesus falou: quando você fez para algum desses pequenininhos, para mim fizeste. Então quem faz a caridade, gente, somos nós. Nós é que seguimos a verdadeira religião. Nós que praticamos a caridade. Nós é que anunciamos Jesus. Nós que, mas não é anunciar Jesus ficar pregando a Bíblia de rua em rua. É com a nossa vida. A luz de Cristo entra na nossa vida. Nosso comportamento com os nossos amigos, com as nossas amigas, com nossos parentes. Não ficar falando de Deus, mas ter um comportamento diferente. É isso que nós temos que fazer. Então, no Novo Testamento, é isso, gente. Não é você pagar para os outros fazer. Então o diácono pega o dinheiro de todo mundo e diz que distorce o que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Com isso, ele gera um anonimato. Aí você tem que lembrar que no tempo dos apóstolos não tinha estatuto cartorário. O estatuto da congregação hoje diz que as coletas que você dá para a igreja não te gera direito de nada, nenhuma espécie, em tempo algum, sob nenhum pretexto. Isso é abominável, porque é claro que você tem o direito. Se você deu a coleta, você tem o direito de participar da decisão da igreja. Você é membro da igreja, está ajudando a igreja. E Jesus não disse nada disso. Jesus falou que se você der um copo de água, alguma ajuda, roupa, comida, estava com fome e me desse comida, que seria o verdadeiro diaconato, a diaconia é isso. Você não ficaria sem seu galardão. E o que a congregação faz? Ela suprime, ela trata no anonimato como se isso fosse objeto de humildade. E com isso daí, gente, eles pegam uma boa parte do dinheiro da coleta e levam tudo pro Brás para montar o castelo dos pregadores da palavra. Vocês entenderam? Que o Brás, gente, é um castelo de ancião, onde os diáconos obedecem ao ancião. Tem uma reunião lá, mas são tudo presídios sempre o ancião. O diácono é ordenado pelo ancião, ele poderia ter todos os poderes que tem um ancião, mas não. O ancião diz: ó, você tem ministério, você é ordenado em posição de mãos, mas você não pode fazer batismo, você não pode pregar a palavra na frente do ancião, você não pode ter reunião da mocidade, como eu já fiz no primeiro vídeo. Você não pode fazer batismo, você não pode inclusive nem ungir, só pode ungir se o ancião não tiver. Então você vê que o ancião ordenou com imposição de mãos, que é uma ordenança, e suprimiu os direitos do diácono. Felipe, que fez lá o batismo na Bíblia, era diácono. Tem o Felipe apóstolo, mas tem o Felipe evangelista que batizou. O diácono, ele tem que lutar em favor das pessoas que estão passando dificuldades. Não é só comida, não é só dar comida. Para fingir, então, que tem obra da piedade, fica uma boa parte do dinheiro que vai para o Brás para administração. Não fica tudo na piedade, vocês entenderam? Então, a verdadeira religião é essa, naquele tempo. Por quê? Porque as viúvas tinham um grande problema. Vou mostrar qual é. Tá aqui, gente, ó. Olhando a situação da mulher na época de Jesus, constatamos que a mulher tinha pouca participação na sociedade e o seu mundo era cuidar da casa e dos filhos. O homem senhor absoluto da estrutura da família patriarcal tinha todos os privilégios. A mulher não aprendia nem ler nem escrever, não podia se manifestar. Vocês estão percebendo, gente? Aqui vocês vão ver que até o judaísmo em si, a própria doutrina judaica na época do tempo de Jesus, sentia esses problemas. Né, preconizava a todos auxiliar as viúvas, passando a ser uma das obras de misericórdia no judaísmo. A condição das viúvas e dos seus filhos órfãos é de extrema necessidade. Até pode ler Marcos 12, verso 41 e seguinte, que narra a oferta da viúva no templo. Gente, entenda uma coisa, na época era a sociedade patriarcal, o homem tinha 100% dos poderes, entendeu? A mulher não estudava, a mulher não tinha profissão. Gente, vocês não vão comparar uma viúva do tempo de Cristo com as viúvas do tempo de hoje. Nós temos mulheres viúvas muito bem sucedidas. Hoje o fato de uma mulher viúva, nos dias de hoje, gente, ela recebe todo o patrimônio do marido falecido. Pelo menos a metade do patrimônio, que a metade seria para os filhos. Mas ela fica no poder, ela fica na posse. E se tem uma casa, ela não é obrigada a vender, ela fica no usufruto da casa. A viúva do tempo de hoje não é uma viúva do tempo de Jesus. Os diáconos de hoje, gente, não foram levantados para cuidar de viúva.
entendeu? Os diáconos de hoje foi para trabalhar para a CCB, para fazer marketing da CCB. Que quando a pessoa fala, fui atendido pelo Ministério da Piedade da Congregação Cristã do Brasil, pelo diácono da Congregação Cristã do Brasil, a congregação rouba toda a glória para ela. E a glória vai para quem? Vai para o diácono. Indiretamente, o cara vai para o culto ouvir a palavra do ancião. E no final acaba dando o dinheiro dele, que era para ele praticar a caridade, ele acaba dando dinheiro para a CCB. A CCB faz a caridade, o diácono da CCB. Veja que não é um diácono, tá? É um diácono da CCB. É que nem um músico. Não é um músico, é um tocador de hino. Ele toca aí na CCB. Ele não pode tocar fora. O diácono da CCB não pode exercer a caridade fora da CCB. Ele não pode pregar, ele não pode batizar, ele não pode evangelizar fora da CCB. Ele pode evangelizar para trazer para a CCB. Mas ele não pode ir numa outra igreja. Ele não pode praticar caridade com pessoas que não tem nada a ver com religião. Se ele fizer alguma coisa, é pró-CCB. É isso que eu quero que vocês entendam. Comparar a viúva do tempo de Cristo, dos apóstolos, com a viúva de hoje, é absurdo. Por quê? Porque nós temos os direitos civis, da lei civil, em favor da viúva, que é o direito de família. Então hoje, ser viúva ou ser viúvo não tem problema nenhum. Inclusive tem aposentadoria. No tempo de Cristo, gente, a mulher divorciada, que o marido botava para fora de casa, ela não podia pedir divórcio, mas o marido podia chutar na porta fora. No livro de Levíticos está escrito: o homem que encontrar qualquer coisa errada na mulher que não gostar, pode dar carta de divórcio e põe para fora, sem direito a nada. Então aquelas mulheres não tinham direito a nada. Então o ministério do diácono era para isso. Tá? Então a verdadeira religião não tem nada a ver com ter diácono. É visitar os órfãos e os enfermos nas suas necessidades. Suprir necessidade das pessoas é praticar a religião. Então uma coisa é você praticar a caridade, outra coisa é ministério clerical. Naquela época tinha a ver com o quê? Com o sofrimento das viúvas, que tinham filhos e muitas até tinham que se prostituir. Se fossem viúvas mais novas, viravam prostitutas, gente. Porque vai fazer o quê? Uma mãe vai fazer o quê na época, se a sociedade discriminava? Então era discriminação da mulher. Era isso que o diácono fazia. Ele combatia a discriminação da mulher. A mulher passava necessidade por causa da discriminação. Então, inicialmente o diácono era para isso, para combater essa dificuldade com os jovens, com as mulheres, em função da discriminação. E qual é os nossos problemas de hoje, gente? É a viúva? Não. São os idosos. Olha o que o tópico da congregação fala. Feita a cabeça do ancião. Nas localidades que já possuem abrigos para idosos desamparados, serão mantidos. Todavia, não se deve construir novos abrigos, pois é elevado o custo para sua manutenção pela observância das determinações legais. Vocês estão vendo, gente? A obra da piedade não tem obrigação de auxiliar asilos e abrigos e orfanatos. Só se fará quando Deus fizer saber e como ele guiar. Esse senhor aqui, viu, que fala esse Deus, esse senhor aqui na congregação, é o próprio ancião. É o próprio ancião dos mais velhos, viu, gente? Isso daqui é um absurdo, porque embora hoje nós não temos problema com as viúvas, nós temos um problema social. Que o que? Os asilos, gente, é um grande problema social. Os asilos, os abrigos de idosos, os orfanatos, são problemas, ó. Os orfanatos são os que foram abandonados pelos pais, desde criança. Os abrigos de idosos, os asilos, são os filhos que abandonaram os seus pais. Não é que nem uma casa de repouso, muitas vezes, que a própria pessoa quer ficar. Mas o próprio idoso, ele mesmo com a aposentadoria, ele paga. Eu estou falando que tem casas de repouso aí de primeira qualidade. É diferente. Agora, também já é meio pesado, né? Tem quem discuta muito isso. Mas asilo, gente, é você dar a tua vida pelos filhos e os filhos te tacar você num asilo e seguir suas vidas. Eu não sei se tem dor maior para uma pessoa, depois de toda a vida que ela teve, e ser colocada no asilo. Eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Eu preferiria a morte do que ser jogado no asilo. E na congregação, gente, tem um monte de filhos que põem os pais nos asilos. Claro, eles vão dar suas justificativas e tal. Eu vou ser bem sincero, eu sou contra. Eu acho que tem que dar. Agora, não tem condição. Não tem condição e deixar um pai no asilo, tem condição? O pai que deu a vida, isso daí é uma das práticas mais abomináveis, gente. Mas é uma coisa para ser discutida, tá? Mas o problema do social hoje, gente, não é a viúva, é os asilos, é o orfanato. É equivalente ao que Tiago falou. Visitar
os enfermos, os órfãos, as viúvas. No nosso caso, não é as viúvas, é nos asilos. Então, qual é o trabalho que o diácono devia fazer? Ser levado pelo povo a combater a discriminação dentro da mulher. O diácono tem que fazer, tem que trabalhar para lutar contra toda sorte de discriminação contra os homens, contra as mulheres, contra os jovens, contra os idosos, contra tudo, gente. Todo, porque ele é um protetor social. Ele é um representante social, ele tem que ter todo o poder para atender um culto, ele tem que ter todo o poder para fazer batismo. O diácono tem que ser independente do ancião. O diácono não pode ficar na bota do ancião. O diácono ele tem que ter liberdade para construir, determinar a construção de asilos e orfanatos. É muito mais importante ter asilo e orfanato, gente, do que templo de oração. Se você for parar para pensar e refletir bem, se você for analisar as palavras de Tiago e for analisar o porquê dos diáconos, você tem que ver que o diácono é um homem de respeito. O diácono não pode trabalhar para uma denominação. E dizer que não pode construir diácono, isso aqui é tópico do Braz, gente. Isso daqui é feito da cabeça dos nepotistas do Braz. Eles não querem gastar dinheiro para cuidar dos idosos. Eles não querem gastar dinheiro para cuidar dos orfanatos. Vamos ver se você adivinha o motivo. Pessoa que está no asilo, ele precisa da aposentadoria dele para poder se manter. Ele pode dar coleta? Não. Orfanato. Orfanatos são crianças. Crianças, gente. Adolescentes e crianças. Eles também não podem dar coleta. Olha, eles não dizem que estão preocupados com a reunião de jovens e menores? E os jovens e menores dos orfanatos? Porque você ter jovens e menores com pai e mãe, com família, que tem tudo do bom e do melhor dentro de casa, é uma coisa. Você ter um jovem abandonado, uma criança abandonada, a congregação encurta o braço. E diz que é caro, mas é lógico que é caro, gente. As coletas são multimilionárias. O povo quer é isso, na realidade, o que o povo esperava era isso. Não os idólatras, né? O que se esperava do diácono era isso. Um homem combatente com os problemas sociais da igreja. O homem que promove justiça. O homem que promove a igualdade da mulher na orquestra. O homem que promove a mulher na administração da igreja. Pleno, cara. Tem 4 vagas na administração. 2 para mulher, 2 para homem. Porque as mulheres hoje, elas estudam, elas trabalham. Elas têm qualificação. Temos advogadas, temos tributaristas, temos administradoras, temos contadoras. Não é só homem. O papel do diácono, gente, ele é muito maior do que o do ancião. Você sabia que o diácono ele é maior, sabe por quê? Porque ele lida com a dor das pessoas, ele sabe o problema das pessoas. Uma coisa é o ancião pregar o que Jesus falou, que seria o certo. Ele pregar o que Jesus já falou, entendeu? Já sabe o caminho a ser trilhado. O diácono não. O diácono, gente, ele tem o verdadeiro diaconato na visão da reforma. Hoje, para ser verdadeiro, ele tem que ser praticado por você mesmo. Não o diácono institucional, que trabalha para a instituição, debaixo do capacho do ancião. Não, gente. Ao invés de construir um templo de 5 milhões, você poderia manter um orfanato por 10, 20 anos, gente. Vocês podem investir. Tem que fazer culto. Faz o culto no asilo. Tem vários asilos numa cidade. Os asilos já estão construídos. Se fosse Jesus o presidente de uma igreja, gente, os cultos seriam nos asilos e nos orfanatos. E não só isso, nós temos os problemas nos alcoólicos anônimos, que é um outro problema. Tem clínicas de internação. No tempo dos apóstolos não havia hospital. Não havia hospital. Também fazer os trabalhos nos hospitais. Isso é um trabalho cristão. Não tem nada a ver com montar templo de 10 milhões e fazer culto para adorar ancião, gente. Tá? Então vocês têm que analisar o contexto social. O diácono, ele tem que ter o papel de evangelizar, já de batizar. O diácono tem que ser a pessoa honorável, tem que ser respeitável. Ele tem que ter autonomia para tratar da sua convicção, entendeu? E não simplesmente, gente, pegar e economizar o máximo da coleta como é feito na congregação. A congregação é assim, gasta-se o mínimo necessário para tampar algum buraquinho, matar a fome com uma cesta básica. Entendeu? O diácono não, o diácono ele deveria tirar a pessoa do problema. Olha, você está desempregado, nós vamos promover dentro da nossa irmandade, vamos arrumar um emprego para você. A igreja vai pagar para você trabalhar para a igreja, já que nós temos templo. Não, a congregação explora a mão de obra gratuita.
Ao invés de dar trabalho para as pessoas, eles pegam pessoas desempregadas e aposentadas para trabalhar de graça. Isso não é diaconia. Você pegar o cara que está desempregado e pagar um salário mínimo para ele, ajudar ele na casa dele, você levanta a dignidade da pessoa. Diácono é para levantar a dignidade da pessoa. E não para dar um prato de comida só e ir embora. E manter o cara ali no buraco. Para que o mês que vem volta de novo a dar coleta. Com isso, fica a coleta reiterada. Você fica todo mês dando coleta e os pobres nunca saem da pobreza. Porque o diácono não tem uma missão social de levantar o cara da pobreza. Entendeu? Esse é o verdadeiro ministério do diácono. Entendeu? Promover a igualdade das mulheres, promover o direito das pessoas, lutar para ajudar o departamento jurídico a ajudar o povo também, trabalhar para o povo. O ministério de diácono seria isso. Claro que o ancião poderia, se fosse um ministério de ancião legítimo, em oração, dedicação, consagração, buscar conhecimento de Deus, buscar conhecimento teológico, estudar, se preparar para não falar besteira, entendeu? Isso daí não quer dizer que Deus não abençoaria o povo. Não é porque uma pessoa é estudada que Deus não abençoa um pregador. Isso é coisa de gente estúpida e ignorante, entendeu? Então, gente, nesse sentido, é muito mais importante o ministério de diácono do que o ministério de pregar. Porque pregar é só você pregar o que Jesus já falou, que é um grande trabalho. Mas o diácono não, ele lida com a dor, com o sofrimento, trabalha, junta grupos para ir debaixo das pontes, ajudar os mendigos a cortar o cabelo, a tomar um banho. Esse é o trabalho de diácono que foi idealizado. O trabalho do diácono da congregação, gente, não tem nada a ver de diácono. Ele está ali para ser um diácono da CCB, para organizar o dinheiro da CCB, para contar o dinheiro junto com o parente dele que é ancião, para servir a denominação, esconder o trabalho do povo, jogar como anônimo e promover o marketing religioso da CCB, para que as pessoas exaltem o trabalho de diácono da CCB. Você vê que as pessoas agradecem a Deus porque o ministério da CCB fez. Sempre a CCB é a protagonista das coisas. Isso não tem nada a ver com graça de Deus, tá, gente? Essa base que eu estou dando para vocês agora é para a gente seguir depois nos tópicos mais bizarros possíveis. Então, uma igreja que não segue a verdadeira religião, que é contra asilos, contra o orfanato, como é que você pode chamar de graça de Deus? E isso daqui, gente, não veio da cabeça do diácono, não. É a cabeça do ancião que obrigou o diácono a fazer isso. Então isso daqui, na realidade, é um problema que a cabeça do ancião proibiu o diácono de fazer isso. E o cara que vai para o diaconato, ao invés de ele ver isso e não aceitar, ele aceita. Ele aceita, entendeu? E isso quer dizer para vocês que as suas vistas sejam curadas, que os seus olhos se abram. Que você não está numa igreja cristã. Você está numa igreja de ancionaria, numa seita de ancião mesmo. Você está lá para obedecer o ancião. Ao invés de você dar a coleta, faça você a caridade. As pessoas não querem ir em asilo. Elas não querem lavar a fralda dos idosos. Elas não querem limpar o ambiente que está cheirando, às vezes, xixi. Elas não querem comprar remédio. O seu dinheiro compra o remédio. Eu, particularmente, gente, eu ajudo um asilo, só para vocês saberem. Ajudar o Hospital do Câncer. Tem organizações aí, gente, que trabalham na Europa, é interdenominacional, que pratica o bem, que tem hospitais, tem médicos, que fazem grandes missões na Europa, mas não trabalham para uma denominação. São interdenominacionais. Tem movimentos que servem comida debaixo das pontes. A congregação não apoia nada. É incrível. É incrível. Aí eu pergunto para você, o diácono da congregação é diácono de Cristo? Diácono do povo? Ou ele é só um braço do ancião? Um boneco do ancião? O diácono denominacional, que não tem poder nenhum. Olhe para o diácono da tua igreja depois desta pregação. Olha para esse diácono que eu estou falando. Será que não é você esse diácono? Será que não é você essa diaconisa? Todos nós no Novo Testamento somos diáconos. E isso é a verdadeira religião. A verdadeira religião é praticar diaconia. Sim ou não?